Será que é possível manter a dieta no trabalho? E como conciliar o seu dia a dia com a sua dieta? Então fica ligadinho aqui nesse vídeo porque eu vou contar um pouquinho como é o meu dia a dia e como eu faço com a minha dieta no meu trabalho. Então, sem demora, já vamos nessa! Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal Fenil Sem Barreiras. O meu nome é Priscila e hoje nesse vídeo nós vamos falar de como manter a sua dieta no trabalho. Realmente não é fácil manter uma dieta tão restritiva no ambiente de trabalho em que tudo parece tão normal. Algumas vezes nós nos vemos presos em algumas situações que você fala: poxa, como é que eu vou resolver isso? Como que eu vou me alimentar? Como que eu vou trabalhar naquele lugar? Então, nesse vídeo, eu trago algumas experiências de como você pode se adaptar no seu dia a dia. A primeira coisa mais importante é que a gente sempre precisa manter a rotina. Tá, Priscila, mas eu não consigo manter os mesmos horários em que eu tomo a minha fórmula, em que eu almoço. Realmente, muitas vezes pode ser difícil manter os horários, mas você precisa ter uma regularidade, né? Sempre deixar marcadinho um horário para você tomar a sua fórmula, para você fazer o seu almoço. Em alguns lugares, infelizmente, a gente não tem essa opção de escolher o horário do almoço, né? Então, as empresas muitas vezes já pré-estabelecem aquele horário e você tem que seguir. Então, aí você precisa estar se adaptando àquele horário, né? Então, você acaba entrando nessa rotina. E você também precisa manter um horário para você fazer a sua fórmula, que é de extrema importância, né? Então, eu faço a minha dieta tranquilamente no meu serviço e eu faço a cada 3 horas um lanche, né? Tomo a minha fórmula. Atualmente eu consigo vir para minha casa almoçar, então isso querendo ou não facilita muito. Então, pela manhã, quando eu saio para trabalhar, eu tomo a minha fórmula em casa, eu como algum alimento com fenil e depois eu começo a preparar o meu lanche que eu vou levar para amanhã, né? Então, lá na minha empresa, na hora do lanche, eu tomo um café e como o meu pão, por exemplo, que eu levo pela manhã. Depois, no horário do almoço, eu venho para minha casa, né? O que facilita bastante. A minha mãe já preparou os meus alimentos, né? A minha comida. E depois do almoço, eu já começo a preparar o que eu vou levar à tarde para comer. Então, eu preparo muitas vezes mais um pão, ou às vezes uma fruta, levo a minha fórmula. Nesse caso, eu não levo a minha fórmula pronta, eu faço no lugar onde eu trabalho. Então, como eu faço? Então, eu peso o meu PKU, coloco dentro de uma garrafinha aquele pó e levo. Então, lá, quando eu for tomar, eu adiciono água e aí faço a mistura do pó com a água. Então, é assim que eu faço. Lógico que seria até mais fácil eu levar pronto? Seria. Mas por 2 motivos eu não levo. O primeiro é porque na época do calor, essa fórmula pode acabar estragando, porque não é em todos os lugares que a gente tem uma geladeira disponível. Então, para não correr esse risco, eu já levo ela só com o pó e depois eu misturo. E o segundo motivo é que se você preparar a sua fórmula antes, ela corre o risco de acabar perdendo os nutrientes até você tomar. Então, o ideal mesmo é você levar o pó e misturar com a água na hora. Bom, mas não é todo mundo que tem essa realidade que pode voltar para casa e fazer o seu almoço na sua residência. Então, eu já tive uma experiência assim, em que eu passava praticamente o dia todo fora. Chegava à tarde em casa, só jantava e ia para a faculdade. Era assim super corrido e eu tinha que estar com tudo preparado. Então, eu tomava minha fórmula pela manhã, eu já preparava o lanche da manhã, eu já preparava a minha marmita, já preparava a minha fórmula depois do almoço e também o lanche depois do almoço, né? No lanchinho da tarde. Então eu já tinha que pensar em tudo. Lógico que a minha mãe me ajudou bastante, porque, como eu disse, eu chegava do trabalho e já ia para a faculdade. Então quem preparava, quem pensava em tudo na minha dieta era a minha mãe. Então à noite a minha mãe já começava a preparar os legumes, então ela cozinhava, deixava só cozido. E aí na parte da manhã, quando eu ia preparar a minha marmita, aí sim eu refogava.
eram sempre alimentos fáceis de fazer, nunca assim coisas muito mirabolantes porque não tinha como. Lá nesse lugar eu tinha disponível geladeira, micro-ondas, então era um espaço em que eu conseguia fazer as minhas refeições. Só não conseguia vir para casa almoçar. Mas em algumas empresas a gente não encontra geladeira, micro-ondas e algumas empresas até chegam a oferecer o almoço, né? Elas contratam empresas terceirizadas e oferecem aos funcionários. Eu recentemente vi um comentário de uma pessoa também com fenil em um grupo de WhatsApp em que ela relatava que ela não foi contratada porque ela falou que tinha restrições alimentares e a pessoa que estava fazendo a seleção disse que lá eles ofereciam o almoço para os funcionários, né? E que ele não podia levar a sua comida. Né? Então a gente vê hoje em dia como tem muitas empresas ainda bastante preconceituosas e que não conseguem pensar nas pessoas que têm alguma necessidade. Então fica muito difícil você trabalhar nesses lugares, principalmente porque a empresa oferece almoço, mas ao mesmo tempo ela não quer que você leve, muitas vezes porque ela já pagou por aquele funcionário a comida, né? Ter fenilcetonúria não é fácil, ainda mais em um mundo que não é adaptado às nossas necessidades. Mas nós podemos adaptar a nossa realidade às nossas restrições. E com isso, sermos reconhecidos não pelas nossas restrições ou diferenças alimentares, mas naquilo que somos, em nossa essência, tudo aquilo que revela o quão forte nós somos. Então, se você curtiu esse vídeo, já compartilha com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no meu canal. Assim você ajuda a crescer cada vez mais essa comunidade incrível. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Tchau!